Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom ter você aqui. Vamos ao estudo das pedras preciosas. Muito obrigado por sua audiência. Mas antes, se você gosta de vídeos sobre a Bíblia, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho e deixe o seu like. Isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo conteúdo de qualidade. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os amigos e familiares. Agora, vamos ao conteúdo. Crisólito e o apóstolo Mateus, parte 3. Mateus deixa o orgulho da posição. Os outros eram pescadores apóstolos e eram mais pobres. Por outro lado, Mateus era um publicano, um homem de classe alta. No entanto, ele deixou tudo e seguiu ao Senhor, chamando-se publicano e não afirmando ser o primeiro entre eles. Ele realmente foi um homem que foi verdadeiramente tratado pelo Senhor por dentro e veio a ter as características que Deus lhe deu. Deus chamou a crisólita de Mateus. Deus nos fala da obra de Cristo na crisólita. A crisólita e o pleucroísmo. Vamos ver outros detalhes do crisólito, e vamos vê-los em relação a outras passagens. A crisólita também é transparente, e a crisólita possui o que se chama pleucroísmo, é pleucróico. A crisólita reflete várias cores. Muda de cor conforme a angulação. O crisólito é uma pedra que, se você olhar de lado, reflete uma cor. Se você olhar do outro lado, ele reflete outra cor, até 3 cores, porque a crisólita tem tripla refração, reflete 3 cores diferentes, muda de cor conforme a hora do dia. E também a pedra tem uma cor pela manhã e tem uma cor ao meio-dia e tem uma cor à noite. É uma pedra muito misteriosa. O crisólito muda de cor. Quando chega a manhã, quando é dia, tem uma cor quase verde relva, é uma cor de crisólita, mas torna-se uma cor verde grama, e à noite adquire um tom mais avermelhado, como a cor da framboesa. Muda de cor conforme o tempo. A mesma pedra, depende do tempo, tem uma cor diferente. Durante o dia, é como a cor verde da grama, à noite é um tinto framboesa, é uma cor misteriosa. Isso se deve ao ferro e também à sua composição interna. Parece comum, mas sua preciosidade está no seu interior. É encontrada em seixos transportados por rios, ora seixos arredondados, ora se parecem com pedras comuns em rios, e por dentro está a preciosidade. Os seixos são levados pelas águas. É de alta dureza. Tem uma dureza de 8,5, ou seja, um dos mais altos, pois o máximo é 10, que só o diamante possui. Então os 9 são a safira e o rubi, e o 8, e mais do que o 8, por ser 8,5, as crisólitas o possuem. É uma pedra rara. Não é uma pedra muito comum, mas é difícil encontrá-la. É rara, é uma pedra rara. Possui alta absorção. A absorção da crisólita é semelhante à absorção da esmeralda. Quando estudamos a esmeralda, já falamos que uma das características da esmeralda é a absorção, pois a crisólita tem uma absorção de luz semelhante à esmeralda, e o que foi dito sobre a esmeralda em termos de absorção, vale também para a crisólita. Posição e significado do crisólito na Bíblia. Esta pedra aparece na Bíblia em uma situação muito especial que é a que lhe dá o maior significado. Depois, veremos os outros versículos onde somos informados sobre a crisólita, e veja onde Deus colocou o crisólito. O crisólito aparece em um lugar específico que vamos olhar agora. A crisólita, como dissemos, tem algumas características internas. Quando você olha dentro da pedra, você vê certas inclusões. As inclusões são como a assinatura da pedra, assim como dissemos sobre a esmeralda. Os especialistas olham para uma esmeralda dentro e sabem que ela vem de Muso, ou não, mas que vem do Paquistão. Este vem de lá, este vem de Coscoês, de Boiacá, Colômbia. Por quê? As inclusões na crisólita. Porque possuem uma espécie de assinatura interna que são suas inclusões, isso é chamado de inclusões. As inclusões de crisólita são muito ordenadas. São paralelas ao eixo da pedra. A pedra é hexagonal e forma uma pirâmide para cima e uma pirâmide para baixo, ou seja, os elementos da pedra cristalizam na forma hexagonal e também trigonal, como é chamada quando os lados sobem como em uma pirâmide e descem em uma pirâmide para baixo.
Isso é por causa das linhas de casca, isto é, as linhas nas quais a pedra se separa do resto e de si mesma em camadas, e embora a esfoliação da pedra de crisólita não seja reta, mas curva. As linhas de esfoliação na crisólita não são retas e planas, mas curvas, ou seja, para esfoliá-la deve-se dar uma espécie de voutita. Existem variedades puras desta pedra. Um dos mais apreciados é o denominado olho de gato devido ao efeito da mobilidade da luz, e vamos ver o que significa esse efeito de mobilidade de luz. Outro detalhe que lhes conto sobre esta pedra é que por dentro, nas feições internas, tem, como rapidamente falamos no início, algumas espécies de agulhas, às vezes até parece uma escada. Quando você olha para a pedra dentro, tem algumas escadas dentro, algumas escadas internas. Quando você olha de dentro, parece escamas, e geralmente são esculpidas em escala do lado de fora, isto é, seguem as linhas internas também por fora, é esculpido em escala. E tem, como dissemos, aquelas agulhas curtas que às vezes são como pequenos canais, às vezes esses canais têm gás, às vezes têm líquido, mas o curioso desses canais, ao contrário das outras pedras, é que você vê que as inclusões nas outras pedras estão em uma ordem diferente, em desordem. Por outro lado, as inclusões da crisólita são paralelas, são ordenadas. É uma coisa curiosa. Formação de Cristo em Mateus. Mateus era um publicano. Mateus era quem fazia contas. Ele tinha que ser uma pessoa bem ordenada, ele mantinha suas contas para ser um bom publicano. E o Senhor escolheu exatamente Mateus como o escritor do evangelho que leva seu nome, e o evangelho de Mateus é um evangelho ordenado, é um evangelho dividido em 5 partes, assim como o Pentateuco tem 5 partes. Agrupou os ditos, por exemplo, das bem-aventuranças, então você tem as parábolas apocalípticas, além das narrativas, é muito limpo, ele conta a genealogia de Cristo de maneira ordenada. Ele até faz malabarismos para mantê-lo arrumado, porque se você seguir as genealogias de Cristo em Reis e Crônicas, elas dão a você mais gerações do que Mateus conta, mas Mateus não menciona os reis que são maus na genealogia, ele não os menciona, e os pula, e diz: há 14 gerações de Abraão ao rei Davi, 14 gerações do rei Davi à deportação da Babilônia, e 14 gerações da deportação da Babilônia a Cristo, e tudo em ordem. Você percebe essas características? O único dos apóstolos e evangelistas que diz uma coisa e imediatamente menciona um versículo é Mateus. Algo que Jesus disse ou fez, e ele diz. Como diz a Escritura e cita o versículo. Marcos não faz isso, sim, frequentemente. João faz isto de vez em quando, mas em Mateus essa é a constante. Mateus é alguém apegado à palavra do Senhor. Assim disse Jeremias, assim. Para que o profeta disse fosse cumprido, ele fez tal coisa. Para que o profeta disse fosse cumprido, ele fez isso. Para que o profeta disse fosse cumprido. A crisólita tem aquela característica ordenada por dentro, existe um eixo, e de acordo com esse eixo estão todas as agulhas internas que ele possui. Essas agulhinhas, esses pequenos canais são totalmente retos, de tal forma que, como mostramos na foto, vocês viram que tinha óleo de gato, você notou que tinha linhas totalmente retas, agora olhe para eles novamente, veja os pontos aqui, alguns canais totalmente retos. Você notou, esses canais totalmente paralelos. É uma ordem interna que nos fala muito. Você vai perceber porque a palavra-chave para Mateus é diligência, ordem. Obrigado por assistir até aqui. E não perca a continuação sobre o estudo do crisólito, no próximo vídeo. Graça e paz, irmãos e irmãs.